Olá, vocês sabem que, como conservador de direita, eu tenho uma preocupação muito grande com a união das pessoas que seguem o mesmo espectro político, a mesma ideologia, a mesma mentalidade. Eu costumo dizer que é maior do que a ideologia, né? E quando você tem uma ideologia, começa a formar uma mentalidade. Então, eu acho muito importante, principalmente para esse momento crítico que o Brasil vive, que nós já estamos vivendo uma ditadura de extrema esquerda, é a gente se manter unido. Não é hora para pequenas divergências, para questiúnculas, não é hora. É hora de mantermos unidos em prol de um objetivo maior e que atende a todo mundo, que é mudança de governo, mudança de justiça no Brasil, que se tornou uma ditadura, né? Isso daí só pode acontecer com uma união máxima entre nós, né? No entanto, ainda surge gente da direita que fica atirando contra a gente da direita também. Isso é inadmissível. Se você, no máximo, não concorda com alguma coisa que outra pessoa da direita fez ou está fazendo, e não é uma coisa que vá atrapalhar o nosso projeto, a nossa necessidade nacional, você ignora. Ignora. Esse assunto aí eu não gosto muito, eu não vou falar desse assunto. Você ignora. Agora, você não vira os seus canhões, não vira a sua raiva, a sua revolta para cima dessa pessoa. Ou se você fizer isso, então você é obrigado a apontar detalhe por detalhe o que a outra pessoa está cometendo de erro. Tá? Mas tem que ser muito, muito preciso, muito, muito técnico, para mostrar para o resto da população da direita conservadora que aquilo ali é perigoso, é prejudicial. Tá? Eu estou fazendo essa abordagem ampla aqui para chegar a um caso específico que me deixou muito impressionado recentemente, agora, imediatamente. Tá? Mas antes de tudo, como sempre, eu vou pedir a vocês, se inscrevam no canal e, na medida do possível, deixa o seu gostei ou não gostei no final, porque isso ajuda a alavancar o canal. É um canal muito novo, é uma nova voz que precisa de apoio para conseguir fazer com que essa discussão atinja mais pessoas, né? Muito bem. O que aconteceu recentemente, eu vou fazer um rápido resumo e se você quiser saber mais, você tem que pesquisar na internet para você ver sobre o que eu estou falando. Mas está repercutindo muito na internet um vídeo gravado pelo Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista, Oswaldo Eustáquio, que está exilado na Espanha por perseguição do Supremo Tribunal Federal, né? Que chegou a ser preso e, de acordo com o que ele fala, chegou até a ser torturado. E nós vimos algumas imagens dele realmente bastante machucado, né? Ele andou até um tempo de cadeira de rodas, não sei se ainda está andando de cadeira de rodas. A coisa foi muito ruim com ele lá. Muito bem. Ele gravou um vídeo em que ele conversa com Eduardo Tagliaferro, que vem a ser aquele delegado da Polícia Federal, que numa conversa que vazou ano passado e que a Folha de São Paulo divulgou, conversava com outro delegado e aí durante a gravação ele falava dos métodos e dos modos de operação do ministro Alexandre de Moraes, né? Que ele cismava com uma pessoa, ele tinha que derrubar essa pessoa, e então ele pedia ao outro delegado que usasse da criatividade para condenar outra pessoa. Se eu não me engano, até na época o alvo era Eduardo Bolsonaro. Não tenho certeza, mas também isso não faz diferença. O importante é recapitular o que aconteceu para esse Eduardo Tagliaferro ter uma relevância na nossa conversa agora aqui, né? E aí o Oswaldo Eustáquio gravou um vídeo em que ele conversa pelo celular com o Eduardo Tagliaferro e o Eduardo pede a ele socorro, porque está sendo perseguido de uma maneira criminosa, está se sentindo acuado, está com muito medo de, no mínimo, ser preso, ou talvez até está sob risco de vida, tá? Por causa da divulgação dessa conversa, né? Muito bem. E aí ele gravou esse áudio, ele oferecendo ajuda
ao Eduardo e traçando um certo método de fuga para ele poder escapar da ditadura brasileira e ir para, se não me engano, para a Itália, que ele até teria um passaporte italiano. Tudo bem, está tudo certo. E aí, não só o Oswaldo Eustáquio gravou isso aí, como também aquele jornalista português que está preparando um documentário sobre a ditadura no Brasil e que esteve no Brasil e ficou retido pela Polícia Federal um tempo, né, se eu não me engano, na época da posse do Lula, etc., está preparando, divulgou, o Oswaldo Eustáquio gravou e esse jornalista divulgou. E isso está dando uma repercussão grande na internet, né? Eu vi, inclusive, um terceiro jornalista, que é o Paulo Baltokovski, se eu não me engano, se eu falar o nome dele errado, desculpa, Paulo, com todo respeito, mas teu nome é um pouco complicado. O Paulo divulgou também e ressaltou os detalhes da conversa. Você nota claramente, nitidamente, o desespero do Eduardo Tagliaferro com o medo da situação em que ele vive. Muito bem. Até aí, tudo bem, tá certo. Vamos debater, vamos discutir, vamos conversar sobre esse assunto. Eu acho perfeitamente normal, não vejo nada demais disso. Acontece que um outro jornalista, agora um quarto jornalista, talvez até mais famoso do que os dois anteriores, esse eu não vou citar o nome dele, porque eu não quero entrar em confronto com ele, porque ele é um jornalista, na minha opinião, muito agressivo. Eu gosto dele, acho que ele faz um trabalho muito bom, ele faz um show, e ele faz um trabalho muito bom, ele agrega muito para a direita, ele é fundamental, eu acompanho esse jornalista, que tem um programa, mora nos Estados Unidos, tem um programa lá bem famoso, tal, que já está fazendo um trabalho muito bom pela direita, quer dizer, era para agregar valor. Muito. É mais um. Tem o Oswaldo Eustáquio, tem o jornalista português, tem sei lá quantos aí, tem o Paulo Baltokovski, tem o Deltan Dallagnol. Nossa, nós temos um time aí na internet que é simplesmente fantástico, fenomenal. Rodrigo Constantino, nossa, muita gente boa, né? Aí o que acontece? Infelizmente, esse jornalista, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele tem uma tendência até a ofender, ele às vezes fala sempre ofendendo, tal, não sei o quê. Acho que em determinados momentos a gente acha até engraçado, divertido você usar ofensa para se referir a alguma pessoa, mas não quando é alguém da direita. Eu acho que aí não pode. A gente tem que... Se você, por exemplo, vamos supor, o jornalista não gostou do que aconteceu, do Oswaldo Eustáquio, do jornalista português ter feito essa revelação aí. Agora, não cabe a você fazer nenhum comentário sobre isso, a não ser que você tenha fatos para apresentar que desmentam aquilo que está sendo divulgado. Se você tem fatos que vai, não, isso aí não é verdade, tal, não sei o quê. Não, a argumentação desse jornalista que vive nos Estados Unidos, foi meramente que essa gravação é muito antiga e que não tem valor nenhum, não sei o quê, sabe? Usando expressões vazias, sem apresentar nenhum argumento de por que isso aí não é importante, quando é realmente muito importante. É uma coisa muito reveladora do medo que vive da ditadura brasileira, do medo que as pessoas, até de dentro da ditadura, têm da ditadura brasileira. Muito forte a revelação do vídeo. Se eles fossem, não, esse vídeo é mentiroso, é falso, é fake news, tudo bem, aí eu diria, não, aí realmente não podemos usar de notícias falsas. Agora, o argumento, primeiro que ele não apresentou argumento nenhum, ele ficou batendo apenas, ofendendo o Oswaldo Eustáquio, ofendeu ele o tempo todo, né, e não acrescentou nenhuma evidência, nenhum argumento que dissesse, não, isso aí não vale nada porque é falso. Não, o próprio Eduardo conversou depois com o jornalista português e não negou o vídeo. O vídeo ele não negou, ele só disse que não havia plano de fuga. Lógico, quem está com medo não vai confessar que tem um plano de fuga, isso é óbvio. Né? Quer dizer, na verdade, continua valendo o que o Oswaldo Eustáquio publicou, divulgou, e o jornalista português também. Agora, ficar um jornalista famoso, poderoso da direita, ficar xingando, ofendendo, sem apresentar nenhum argumento de invalidade do vídeo,
aí realmente eu lamento muito, eu sinto muito. Tá bom, gente, só aqui o meu desabafo e até a próxima.